Por séculos, a China foi um gigante adormecido, uma terra de história antiga e cultura rica, mas economicamente estava atrasada em relação ao Ocidente. Isso mudou no final do século XX. A China embarcou em uma jornada de crescimento econômico sem precedentes, transformando a nação em uma superpotência global. Hoje, a China ostenta a segunda maior economia do mundo, com influência em cada canto do globo. A história da ascensão da China é simplesmente notável. É uma prova do poder da ambição humana, engenhosidade e trabalho árduo. Da pobreza à prosperidade, a transformação da China guarda lições valiosas para nações em desenvolvimento em todo o mundo. Compreender os fatores por trás de seu sucesso é crucial para entender a dinâmica e mudança da economia global do século XXI. A jornada da China começou com um experimento ousado em reforma econômica. Abraçou a globalização e libertou o espírito empreendedor de seu povo. Essa combinação de fatores impulsionou a China para a vanguarda do cenário mundial. O mundo assistiu com admiração à medida que a economia da China disparou. Esse crescimento teve um impacto profundo na vida de milhões de cidadãos chineses. Também remodelou os padrões de comércio globais. A história da China ainda está sendo escrita. Sua trajetória futura, sem dúvida, moldará o mundo para as gerações vindouras. As sementes do milagre econômico chinês foram plantadas em 1978, quando Deng Xiaoping, um líder pragmático, assumiu o comando. Ele trouxe uma nova visão para o país, uma visão que se afastava das políticas rígidas e ineficazes do passado. Deng reconheceu a necessidade de mudança e iniciou uma série de reformas que remodelariam o destino da China. Ele sabia que para transformar a economia era essencial reformar tanto a política quanto a sociedade. Essas reformas marcaram uma ruptura decisiva com as políticas rígidas do passado e abriram caminho para uma nova era de crescimento econômico e desenvolvimento. A China começou a se abrir para o mundo, atraindo investimentos estrangeiros e adotando novas tecnologias. As reformas de Deng foram caracterizadas por sua natureza gradual e experimental. Ele acreditava que mudanças abruptas poderiam desestabilizar o país, então optou por uma abordagem mais cautelosa e metódica. Ele entendia a importância do pragmatismo e declarou a famosa frase: "Não importa se um gato é preto ou branco, desde que ele casse ratos." Essa filosofia guiou muitas de suas políticas, focando nos resultados práticos, em vez de ideologias rígidas. Essa abordagem pragmática permitiu que a China adaptasse suas políticas às circunstâncias em evolução, garantindo estabilidade e continuidade. A flexibilidade nas políticas ajudou a China a navegar por tempos de incerteza e a manter um crescimento constante. Um dos pilares das reformas de Deng foi a introdução do sistema de responsabilidade familiar nas áreas rurais. Este sistema foi um divisor de águas para milhões de agricultores chineses. Esse sistema desmantelou as práticas agrícolas coletivizadas e deu aos agricultores maior autonomia sobre suas terras e produção. Os resultados foram notáveis, com um aumento significativo na produção agrícola e na eficiência. A produção agrícola aumentou e a renda rural cresceu significativamente, estabelecendo a base para um crescimento econômico mais amplo. Isso não só melhorou a vida dos agricultores, mas também contribuiu para a segurança alimentar do país. As reformas de Deng se estenderam também ao setor industrial. Ele viu a necessidade de modernizar a indústria chinesa para competir no mercado global. Ele reconheceu a importância da empresa privada para impulsionar o crescimento econômico e incentivou o desenvolvimento de empresas municipais e rurais, ou TVS. Essas empresas foram cruciais para a diversificação da economia. Essas eram pequenas empresas que operavam fora do setor estatal tradicional. Elas trouxeram inovação e novas oportunidades de emprego para milhões de chineses. As TVEs desempenharam um papel fundamental
na absorção do excesso de mão de obra do campo e introduziram a competição e a inovação na economia. Elas ajudaram a transformar a China em uma das economias de crescimento mais rápido do mundo. Reconhecendo que a China não poderia alcançar suas aspirações econômicas isoladamente, os líderes chineses perceberam a necessidade de se integrar à economia global. Deng Xiaoping tomou a decisão estratégica de abrir o país ao investimento estrangeiro, uma medida que mudaria o curso da história econômica da China. Essa medida provou ser um divisor de águas, atraindo capital, tecnologia e conhecimento técnico de todo o mundo, elementos essenciais para o desenvolvimento econômico. Empresas estrangeiras ansiosas para explorar o vasto e crescente mercado chinês chegaram em massa, instalando fábricas e estabelecendo joint ventures com parceiros chineses, criando uma sinergia econômica sem precedentes. O influxo de investimento estrangeiro direto, ou IED, teve um impacto transformador na economia da China, catalisando mudanças estruturais significativas. Impulsionou a rápida industrialização, criou milhões de empregos e facilitou a transferência de conhecimento e tecnologia, elementos que foram cruciais para o crescimento econômico sustentável. As empresas estrangeiras trouxeram consigo técnicas avançadas de manufatura, práticas de gestão e acesso ao mercado global, que as empresas chinesas aprenderam e adaptaram rapidamente, elevando seus próprios padrões. Para atrair investidores estrangeiros, a China estabeleceu zonas econômicas especiais, ou ZEEs, ao longo de suas províncias costeiras, criando ambientes favoráveis para negócios. Essas ZEEs ofereciam isenções fiscais, regulamentações simplificadas e outros incentivos a empresas estrangeiras, tornando-se destinos atrativos para investimentos e fomentando um ambiente de negócios dinâmico. O sucesso das ZEEs demonstrou a eficácia das políticas orientadas para o mercado em impulsionar o crescimento econômico e serviu de modelo para uma maior liberalização econômica em todo o país, inspirando reformas adicionais. A abertura da economia da China ao investimento estrangeiro não ocorreu sem desafio. Houve preocupações significativas sobre os impactos sociais e ambientais. Críticos argumentaram que isso levou à exploração de trabalhadores chineses, degradação ambiental e um aumento da disparidade de riqueza, questões que ainda precisam ser abordadas. No entanto, não há como negar que o investimento estrangeiro desempenhou um papel crucial na ascensão econômica da China, transformando-a de uma economia fechada e planejada centralmente em uma potência manufatureira global, com um impacto duradouro no cenário econômico mundial. Um dos maiores trunfos da China em sua ascensão econômica tem sido sua vasta e barata força de trabalho. Com uma população tão grande, a China conseguiu mobilizar um exército de trabalhadores que se tornaram a espinha dorsal de sua economia. Com uma população superior a 1,4 bilhão de pessoas, a China possuía uma oferta aparentemente infinita de trabalhadores dispostos a trabalhar por salários mais baixos do que seus colegas em países desenvolvidos. Essa abundância de mão de obra permitiu que a China se tornasse um destino atraente para empresas que buscavam reduzir custos de produção. Essa vantagem demográfica tornou-se um imã para indústrias de mão de obra intensiva, particularmente no setor manufatureiro. Empresas de todo o mundo começaram a terceirizar sua produção para a China, aproveitando a eficiência e a escala que o país podia oferecer. Fábricas surgiram nas províncias costeiras da China, produzindo de tudo, de roupas e calçados a eletrônicos e brinquedos. Essas regiões costeiras se tornaram centros industriais vibrantes, com infraestrutura desenvolvida para suportar a produção em massa. A etiqueta Made in China tornou-se onipresente em todo o mundo, um testemunho da capacidade manufatureira do país.
produtos chineses inundaram mercados globais, desde itens de uso diário até produtos tecnológicos avançados. A escala da produção manufatureira da China era impressionante, tornando-se rapidamente a fábrica do mundo. A capacidade de produzir em grande escala e a preços competitivos fez com que a China dominasse o cenário manufatureiro global. Esse aumento na atividade manufatureira teve um impacto profundo na economia da China. A industrialização rápida transformou a paisagem económica do país, criando novas oportunidades e desafios. Criou milhões de empregos, tirou inúmeras pessoas da pobreza e gerou ganhos significativos com exportações. A melhoria nas condições de vida de muitos chineses foi um dos resultados mais visíveis dessa transformação. O influxo de moeda estrangeira proveniente das exportações impulsionou ainda mais o crescimento económico, permitindo que a China investisse em infraestrutura, educação e outras áreas essenciais para o desenvolvimento sustentável. Novas estradas, pontes e edifícios surgiram, modernizando o país. No entanto, a dependência da China da manufatura de baixo salário também levantou preocupações sobre a exploração de trabalhadores, más condições de trabalho e degradação ambiental. A pressão para produzir a baixo custo muitas vezes resultou em sacrifícios na qualidade de vida dos trabalhadores e no meio ambiente. À medida que a economia da China amadureceu, ela buscou subir na cadeia de valor, passando da manufatura de baixo custo para indústrias de maior valor agregado, como tecnologia e inovação. Hoje, a China está se posicionando como um líder global em tecnologia, investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para garantir um futuro sustentável e próspero.